E boa tarde para você, tá no ar o Boletim Legislativo, vem com a gente para ficar informado das notícias aqui da Câmara e também da nossa cidade. Hoje vamos te mostrar a pesquisa de alunos do ITA que desenvolveram um bioplástico de baixo custo, importante para a sustentabilidade. Também vamos repercutir a reunião sobre segurança pública proposta pela Câmara, que debateu a importância da união de forças na prevenção de crimes. Ainda tem concurso aberto na cidade, legal, né? E a gente começa falando do Fórum sobre Segurança Pública promovido pela Câmara. O assunto mobilizou diversas entidades e órgãos públicos, além de vereadores, na busca de ações e políticas públicas com foco na prevenção e redução de crimes. Para os parlamentares, esse é um trabalho que também envolve educação, oportunidade e garantia de direitos. No plenário da Câmara, um encontro aberto sobre segurança pública reuniu representantes da sociedade civil e autoridades das polícias militar e civil. Os vereadores Dr. José Cláudio, Walter Hayashi, Fernando Petiti, Tomás Henrique e a vereadora Dulce Rita acompanharam o encontro. A proposta é entender as demandas da comunidade. Eu acho isso importante para a gente saber aonde está o problema e a gente poder levar soluções para as pessoas. Achei muito bom escutar o comandante Amaral com toda a sua equipe, os delegados. Eles deram uma aula aqui hoje de segurança pública e como a gente participar. O microfone foi aberto para a população. Os munícipes puderam apontar os problemas de segurança que enfrentam no dia a dia e direcionar perguntas. Nós temos dados aqui na cidade de exploração sexual infantil, porém os números eles não aparecem no Conselho Tutelar e aí eu pergunto, né, ao doutor se ele aparece como investigação ou mesmo até como operação para a Polícia Militar. Muitas das queixas foram relacionadas a furtos, consumo de drogas e perturbação de sossego. Moradores relataram sensação de insegurança, principalmente em relação à quantidade de usuários de entorpecentes nas ruas da cidade. Uma lei que proibisse estar fumando no meio da rua, nas praças, perto de escolas, como o senhor falou anteriormente, não é? Onde tivesse mais controle. Com a palavra, representantes das forças de segurança apresentaram um trabalho de combate à criminalidade realizado pela polícia. Os vereadores também se comprometeram a pensar em políticas públicas que favoreçam a segurança. Houve uma expansão do assunto, foi para número de estupro de mulheres, estupro de vulneráveis, segurança do idoso. Teve muitos representantes aqui dentro para falar e é bom que também as pessoas entendam mais o que é a segurança, procurem mais os seus instrumentos para se defender. A segurança não somos só nós, os vereadores, os policiais, o prefeito, não. Segurança é todo mundo. Tem que ter a denúncia. E com certeza vai dar para a gente ter mais ideias. No final agora a moça deu uma de se expandir, de se abrir um leque maior para fazer o BO. Tá aí uma boa sugestão. Então dá para criar política pública assim, com consciência, com tranquilidade e atender a população. E tem concurso aberto aqui em São José. A Fundasa está com 41 vagas em diversas áreas: educador social, oficial de administração, assistente social e técnico em segurança do trabalho. Quem se interessou, atenção ao prazo, o período de inscrição vai até esta sexta-feira. E para explicar certinho para a gente sobre os cargos e sobre o concurso, eu chamo o repórter João Delfino. É com você, João. Oi, pessoal. Boa tarde. Estou aqui na Fundasa hoje porque ela está com um concurso público aberto para preencher algumas vagas e também formar um cadastro reserva de profissionais. Para isso, eu estou aqui com o Júnior Moura, ele é diretor administrativo, vai explicar um pouco melhor para a gente sobre esse processo seletivo. Júnior, boa tarde. Como que funciona esse processo seletivo, esse concurso público aqui da Fundasa? Qual que é o objetivo? Quais vagas querem preencher? Boa tarde, exatamente. A Fundasa, desde 2009, estava sem concurso público para empregados efetivos. Então agora ela abre para 7 cargos, tá? São 41 vagas. Nós temos para agente educador, para assistente social, para cadastro de reserva nutricionista, orientador pedagógico e psicólogo. E como que vai ser feito esse processo seletivo? Ele é por meio do quê? As pessoas podem se inscrever como?
Exatamente, o instituto que foi contratado é o Avança São Paulo. O candidato vai até a página no site deles ou no próprio site da Fundasa, direcionado ao link, na página deles, faz a inscrição, recolhe a taxa, são 2 taxas, né, para ensino médio é um valor, ensino superior é outro. As inscrições, é importante registrar, vão até só dia 25 agora de março e a previsão da aplicação da prova é 28 de abril. E você estava mencionando sobre, desde 2009, a Fundasa está sem concurso. Para a gente encerrar, qual que é o objetivo da Fundasa voltar a abrir, depois de 15 anos, o concurso, um processo seletivo? Ao longo desses anos, muitos empregados públicos foram se aposentando e saindo e foi criando essa defasagem. Então, a Fundasa hoje, vendo a necessidade de repor esses profissionais, abre o concurso para esse empregado público, chamando ele para que ele possa compor os quadros da Fundasa e assim ajudar a dar continuidade a esse brilhante trabalho que é atendimento de crianças e adolescentes vulneráveis. Reforçando então, inscrições até que dia? As inscrições vão até dia 25 de março. Obrigado, Júnior, pelas informações. Então, até dia 25 de março é tempo para você, interessado em uma dessas áreas, realizar as inscrições. Volto com vocês no estúdio. Isso mesmo, João. Oportunidade boa, viu? Então, já adianto boa sorte para todo mundo. E vamos continuar no tema das oportunidades. Agora é hora da nossa agenda de serviços. Então, se você está de olho em uma vaga de emprego, agora é a hora. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de açougueiro, ajudante de pizzaiolo, armador de estruturas de concreto, armador de ferros, assentador de canalização, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de farmácia balconista, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de marceneiro, auxiliar técnico de manipulação em laboratório de farmácia, balconista, consultor de vendas, corretor de imóveis, cuidador de idosos, eletricista, eletricista de instalações de veículos automotores, embalador, encanador, encarregado de bar e restaurante, funileiro de veículos, gerente administrativo de lanchonete, gerente comercial, gerente de vendas, instalador, reparador de linhas telefônicas e telegráficas, marmorista, mecânico de automóveis, mecânico de motor a diesel, mecânico de refrigeração, montador de estruturas metálicas, montador mecânico para máquinas industriais, operador de telemarketing, passadeira, pedreiro, pintor, repositor para supermercados, repositor de mercadorias, separador de material reciclável, serralheiro, soldador, técnico em eletromecânica e combustão, técnico em segurança do trabalho, trabalhador de fabricação de sorvetes e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de operador de telemarketing e vendedor interno. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E claro que na quarta não pode faltar o nosso quadro Empreende Sebrae. É o momento de você que sonha em empreender ouvir dicas de especialistas no assunto para tirar dúvidas e ter sucesso com os negócios. Roda aí! Olá, eu sou Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. Qual a diferença entre empreender por necessidade e por oportunidade? Por necessidade, eu estou empreendendo porque não me resta outra alternativa para poder trazer o sustento para minha família. Eu preciso criar alguma coisa que vá suprir a renda ou até que seja a renda principal porque eu não consigo me recolocar no mercado de trabalho. Oportunidade é quando eu estou com a minha vida resolvida, mas eu enxergo um caminho em que eu posso ganhar mais dinheiro ou me realizar profissionalmente. A oportunidade em si significa mapear, perceber no mercado, no entorno, na cidade, na vila, no prédio, onde eu estou, necessidades ou desejo que as pessoas tenham e que ainda não estão sendo supridos ou que eu posso suprir de maneira melhor do que está sendo feito. Então veja, eu posso, mesmo na necessidade,
necessidade, perceber uma oportunidade de negócio e empreender. E se assim eu fizer, fazendo um bom planejamento, eu estou empreendendo por oportunidade, não importa qual condição eu esteja, e aí ampliando minhas chances de sucesso. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Até nosso próximo programa. Pessoal, o mês de março, além do mês da mulher, é também dedicado à conscientização sobre a epilepsia. É a campanha Março Roxo. A meta é ampliar o conhecimento de toda a população sobre esse transtorno que ainda é carregado de estigmas e preconceitos. E é justamente para quebrar essas barreiras a proposta da campanha, aceitação e informação também refletem mais inclusão. Foi aos 7 anos de idade que o filho da Camila, o Henrique, apresentou os primeiros sinais de epilepsia. E não foram aquelas convulsões que a maioria conhece. O Henrique, por volta dos 7 anos de idade, foi bem numa época de férias escolares, final de férias escolares, a gente percebeu que ele tinha uns apagõezinhos. Né? A gente brinca que aquelas piscadas que parece que você vai dormir e acorda. Então, assim, ele estava em casa, ali na rotina diária dele, assistindo o desenho, e ele dava aquelas apagadinhas. E apagadinhas rápidas, assim, que começou a chamar a atenção, mas eram bem espaçadas, né? Demorava ali, a cada 10, 15 minutos ele dava uma apagadinha. Só que essas apagadinhas começaram a ficar mais frequentes e mais demoradas. E foi logo na primeira vez, assim, o primeiro dia que isso aconteceu, isso começou a ficar mais frequente, com maior intensidade, aí já nos chamou a atenção, a gente já entrou em contato com alguns colegas médicos pediatras, e falou, olha, realmente isso tem cara, né, de epilepsia de ausência, tem que ir para o hospital. Diferente do que muita gente imagina, a epilepsia pode se manifestar de diversas formas. E exatamente por isso, a Associação Brasileira de Epilepsia estima que 70% dos pacientes não sabem que têm a doença. Pensa naquela crise que a pessoa cai no chão, né? Tem os tremores, fica rígida, pode ter perda de saliva, né? Salivação excessiva, perda urinária, né? Então, essa é a crise epilética que todo mundo reconhece e que o nome é convulsão. Só que existe inúmeros tipos de crises epiléticas. E aí a dificuldade que se tem no diagnóstico. Quais sintomas, né? Quais sinais poderiam ser? Então, a gente pode falar sobre alterações na visão, alterações de sensibilidade, mudanças no pensamento, movimentos anormais ou espasmos localizados em um dos membros ou de um lado do corpo, parada do comportamento, indiferença, olhar fixo, movimentos repetitivos. A epilepsia é caracterizada por uma atividade anormal do cérebro com excesso de descargas elétricas. As causas podem ser diversas, vão desde traumas na cabeça, tumores, complicações no momento do parto, até condições genéticas. No caso do Henrique, a mãe sabia que havia uma chance da doença aparecer, já que o filho tem autismo. Quase que 70% dos autistas eles vão ter epilepsia, né? Então é uma comorbidade muito frequente nos autistas. Então assim, no primeiro momento a gente falou, ok, né? O autismo não ia vir sozinho, ele ia vir com alguma coisa. Mas a epilepsia do Henrique, ela é temporofrontal, numa área do cérebro que atrapalha ele muito na questão do comportamento, né, no jeito como ele lida com as coisas. E pra gente, o que deixou a gente muito preocupado é que ele estava numa fase de alfabetização. Ele já estava começando a formar palavras de 3 sílabas, ele já estava começando a fazer uma identificação, uma pré-alfabetização. Ele estava nessa fase de pré-alfabetização. E logo depois que teve a internação, que ele começou o uso dos medicamentos e ele estabilizou, a primeira coisa que a gente viu que ele perdeu foi isso. A maioria dos pacientes responde bem ao tratamento com remédios, mas em 30% dos casos são necessárias outras intervenções. Nesse caso, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação cirúrgica, porque existe um grande número de epilepsias que têm indicação cirúrgica e que, por isso, elas são de difícil controle com o medicamento. Depois que se passa por uma avaliação cirúrgica, e essa pessoa não tem elegibilidade para se fazer uma cirurgia, nesse caso,
você conduz ela para terapias não farmacológicas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 50 milhões de pessoas têm epilepsia. A neurologista lembra que esse mês a campanha Março Roxo tem o objetivo de conscientizar a população sobre a doença e combater o preconceito. Hoje algumas pessoas já sabem mais ou menos o que é epilepsia, já ouviram falar, talvez sem ter totalmente o conhecimento. O fato de nós estarmos aqui hoje conversando sobre isso, a gente está no Março Roxo, que é um mês de conscientização da doença. Então, falar sobre ela de uma maneira simples, trazer isso para a sociedade, é uma das ferramentas que a gente pode usar para quebrar estigma, né? Porque você não conhecer sobre aquilo é o que gera mais preconceitos. Para a Câmara Municipal, garantir informação sobre a doença através de uma campanha contribui para a redução do estigma que traz inúmeros prejuízos aos pacientes. Camila é médica e passou a estudar mais a epilepsia após o diagnóstico do filho. Ela explica ainda como agir ao presenciar uma crise convulsiva ou de ausência. O que fazer quando eu perceber que alguém está tendo um quadro? O mais importante é aquela história de bota um pano, põe o dedo, põe um pau na boca. Não. O mais importante é a gente dar um suporte para aquela pessoa não se machucar. Então, né, lógico, se já caiu no chão, apoiar a cabeça, deixar de lado para não engolir saliva, chamar um serviço de atendimento especializado, seja o SAMU, seja o médico, dependendo de onde você estiver, e só fazer o suporte para a pessoa não se machucar. Não adianta ficar segurando, abraçando forte, enfiando coisa nada disso. E quando for uma ausência, a mesma coisa, né? Dar aquele apoio de colo para a pessoa não cair, acordou e voltando, conversando lentamente, mas assim, que é difícil, mas sem desespero. E vamos agora de sustentabilidade. A questão do plástico é um desafio e tanto para o meio ambiente, né? Estudos apontam que ele demora cerca de 500 anos para entrar em decomposição e o impacto disso a gente observa na natureza. No oceano existem mais de 170 trilhões de partículas plásticas, fora tudo que vai para o aterro ou reciclagem. E uma alternativa para esse problema foi apresentada aqui em São José por alunos do ITA. Eles criaram um bioplástico biodegradável que utiliza produtos orgânicos na composição, inclusive o amido de batata. Leve, útil e prática. Difícil encontrar quem nunca tenha usado uma sacolinha de supermercado. Elas são o produto mais consumido no mundo, mais de 1 bilhão de unidades por dia. O problema é o tempo que elas levam para se decompor na natureza, de 100 a 200 anos. Isso quer dizer que boa parte das sacolinhas já produzidas ainda estão por aí circulando pelo planeta. O impacto ambiental é imensurável, mas se depender dos alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica de São José dos Campos, isso vai mudar. Eles desenvolveram um projeto de uma nova sacolinha, usando um novo tipo de material, o bioplástico. O bioplástico ele é um material oriundo de biomassa, né? São massa que é do reino vegetal, né? Então a gente, por exemplo, a batata, né? A glicerina, a gente extrai do reino vegetal. Então a gente não precisa perfurar profundamente um oceano ou outras áreas para extrair o petróleo, né? Então, ele é mais sustentável por conta disso. O objetivo do projeto era produzir um material mais sustentável em relação ao modelo tradicional. E deu certo. Nosso objetivo, desde o começo, sempre foi fazer algo que pudesse ser utilizado próprio pelas pessoas no dia a dia. Então, da mesma forma que uma sacola de mercado, que tivesse, de fato, um uso eficiente, né? E aí a nossa sacola, a gente chegou em resultados muito interessantes, porque ela foi resistente à tração, e quando a gente fez a infusão com o Scoby, né, com o produto que a gente fez do pozinho, que é o nosso diferencial, aumentou até 70% mais essa resistência à tração. Nosso produto também, ele não se decompôs quando a gente fez os testes com água. Então, ele se mostrou resistente também a, por exemplo, se um dia estiver chovendo e você estiver com a sua sacola, para ela não se desfazer. Isso também foi um resultado que foi muito promissor para a gente. E, de modo geral, a gente chegou em um produto bem maleável. Depois de alguns testes, melhorando as versões deles, a gente chegou num produto que, de fato, ele se assemelha muito à maleabilidade de uma sacola, como a gente conhece aí
no mundo afora. Todo esse trabalho foi coordenado pela Luciana, que reconhece a importância dos temas ambientais e valoriza o interesse dos alunos. A gente incentiva, mas a gente vê esse desejo deles também de trabalhar com esse tipo de tema. Amido de batata, vinagre, glicerina e chá de kombucha. Essa mistura, que mais parece uma receita culinária, aqui nesse laboratório, foi transformada em um produto inovador. A receita de plástico a partir do amido de batata é bem tradicional na indústria, né, já é conhecida. O que a gente acrescentou de diferente foi que existiam dados na literatura que indicavam que você podia usar a kombucha, né, que basicamente é esse líquido aqui, durante o processo de fermentação. As bactérias presentes nela, bactérias, leveduras, né, a cetobactéria, ela acaba consumindo a glicose e folhas de chá para produzir uma camada de celulose que protege a colônia de bactérias. Só que essa camada de celulose, a gente percebeu que tratando ela, né, a gente passa por todo um processo de tratamento, a gente acaba lavando, secando, triturando, ela vira um pozinho que, acrescentado na receita original de plástico, aumentava todas as propriedades de resistência, atração, força, mas sem alterar a solubilidade em água e a decomposição dela na terra. Então, a gente tinha um plástico mais forte, mais reforçado, sem perder as propriedades de biodegradabilidade. Entre todas as propriedades do novo produto, o tempo de decomposição é um dos aspectos mais animadores. A gente fez o teste, a gente colocou uma amostra dentro desse vasinho e após 60 dias ela enterrada aqui, a gente foi escavar para ver se achava algum resquício, foi tipo assim, mínimos traços. Então o produto teve a sua decomposição de 100%. Então a gente conseguiu atingir realmente o objetivo final, que era ter o plástico biodegradável. A nova sacolinha ainda não está disponível para uso comercial. O modelo vem sendo aprimorado em pesquisas financiadas por ex-alunos do Instituto, esperançosos de que essa nova geração de profissionais encontre soluções para problemas ambientais, como o uso abusivo do plástico tradicional, o grande vilão da poluição nas matas, nas águas, nas mortes de animais, desmatamento e até a contaminação do corpo humano. As últimas pesquisas são bem alarmantes, que foi encontrado microplástico dentro do sangue. No último ano, em novembro, alguns cientistas do norte da Europa descobriram que esse microplástico ele consegue se alojar dentro do coração, né, e até mesmo passar pelo leite materno. Ou seja, a contaminação dos plásticos que são oriundos do petróleo, eles têm um tempo de vida muito maior do que a gente imaginou. Né? Então, é muito importante, nós temos alternativas tecnológicas, né, como o bioplástico, que vão substituir essas tecnologias que são ruins para o meio ambiente. Que legal esse trabalho dos alunos, né? E saber que partiu de jovens preocupados com o meio ambiente. Pensar tecnologia sustentável é pensar no nosso futuro. E falando de um futuro mais verde, agora o Aterro de São José dos Campos ganhou uma usina de geração de energia elétrica a partir de biogás. Com isso, a energia produzida vai ser levada para prédios públicos e, além da sustentabilidade, vai servir na economia de recursos. Quem conta tudo para a gente é a repórter Marina Lima. Marina, boa tarde. Boa tarde, Guerra. Boa tarde a todos acompanhando o Boletim Legislativo. É isso mesmo, essa é uma alternativa com impacto positivo tanto para a economia quanto para o meio ambiente. Para conversar sobre isso, estou aqui com o José Nabuco Sobrinho, ele é presidente da Urban. Nabuco, explica para a gente, por favor, essa iniciativa. Esse é um projeto que ele vai gerar energia elétrica a partir do biogás. O biogás aqui ele é gerado a partir da decomposição do lixo, do aterro, né? Hoje a gente recebe 600 toneladas dia aqui no nosso aterro, em São José dos Campos, administrado pela Urban. E esse gás ele é todo canalizado e entra numa central de tratamento desse gás, melhora a qualidade desse gás e impulsiona para ser a energia que gera os motores. Esse barulho que são os motores que estão gerando essa energia. Essa energia elétrica ela é colocada na rede, ela é distribuída para a EDP e tudo que a EDP recebe dessa energia, ela vai abater na conta da prefeitura. Quer dizer, é um processo, como você disse, é um processo que é ambientalmente bom para o meio ambiente, né? E ele também gera economia de recursos para a prefeitura. É uma alternativa sustentável por ser uma fonte de energia sustentável, né? Exatamente. Aqui o gás ele é gerado, sempre que decompõe o lixo, o gás é gerado. Antes aqui, o que a gente fazia com esse gás? Simplesmente queimava, né? Colocava ele num flare
e ele era simplesmente queimado. Agora, em vez de simplesmente queimar, a gente coloca dentro do motor, então ele queima dentro do motor e produz energia elétrica. Então ela estaria gerando, então nós estamos fazendo energia elétrica sem precisar usar nem energia elétrica a partir de estações de biodiesel, por exemplo, ou de biogás. A gente faz gerando com a energia elétrica a partir do nosso sistema aqui. E além do meio ambiente, essa iniciativa tem um cunho econômico também. Exatamente por causa disso. 1/3 da conta da prefeitura vai ser abatida só com a geração de energia a partir dessa usina. Tem mais ou menos uma referência de quantidade de energia produzida? Ele equivale, por exemplo, se fosse alimentar uma cidadezinha pequena de 5.000 pessoas. Perfeito, Nabuco, muitíssimo obrigada. A gente vê que a produção de energia é alta e que é um impacto positivo para São José dos Campos, né? De volta ao estúdio. Muito obrigado, Marina, pelas informações. O importante mesmo, focar em alternativas sustentáveis, desenvolvimento com respeito ao meio ambiente. E agora a gente confere a previsão do tempo para São José. Vamos ver como ficam as temperaturas na tarde desta quarta e também amanhã? Quarta-feira de sol durante a maior parte do dia, porém com pancadas de chuvas ocasionais. O calor persiste com máxima de 30 graus e mínima de 22. Amanhã, quinta-feira, o dia deve ser ainda mais quente, com mínima prevista de 23 graus e máxima de 33. E durante a tarde também deve chover. Pessoal, o boletim de hoje está no fim. Eu quero agradecer pela sua companhia. Convido todos vocês também para acompanharem as nossas redes sociais. O Instagram, o Facebook e o YouTube da TV Câmara tem o mesmo endereço, @tvcâmarasjc. Então vai lá, segue a gente, interaja e compartilhe. Entre em contato também, deixando críticas e sugestões. Já já tem Hora do Esporte, então não sai daí. Até mais!